Repórter AU, Leandro Zanotto e Luiz Matos. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Está no ar o Repórter AU. As primeiras informações de Erechim, do Alto Uruguai Gaúcho para você. Ao vivo aqui pelo AU Online, são 7 horas mais 21 minutos. Eu sou Leandro Zanotto, comigo aqui Luiz Matos. Bom dia, Luiz. Bom dia, ótima terça-feira, sejam todos bem-vindos, hein? Uma excelente manhã você, meu amigo, uma excelente manhã você, minha amiga. Nós estamos no ar a partir de agora com apoio de Loja Sul Brasil, vestido bem do bebê ao vovô, mercadorias para todas as idades e todos os tamanhos. Conosco também os amigos do Supermercados Anela em São Valentim, trazendo sempre muitas ofertas todos os dias. Vamos às nossas manchetes do dia já, Luiz. Quais são os destaques de hoje? Reajuste nos planos de saúde coletivo dobra em relação aos individuais. Isso está no R7, meu nobre amigo. Também o novo PAC será apresentado sexta-feira, dia 11, e deve ser investimento de 243 bi até 2026. É dinheiro, hein? É dinheiro. Poxa vida, bastante. Hein? Bom, o que tem mais em destaque? A reclamação dos passageiros sobre passagem do ônibus aumenta em 35%, meu nobre colega. Olha, no AU Online, o sinal destaca na capa do Online hoje estratégias para ampliar a abertura de empresas de baixo risco. Hoje, Erechim tem 232 atividades que já podem ser formalizadas em alguns minutos. A meta é chegar a 770 tipos de negócios nesse formato. O município é pioneiro aqui no estado. 7 horas mais 22 minutos, bom dia para você que está saindo de casa, bom dia você, meu amigo, bom dia você, minha amiga. Ontem o pessoal ficou bravo comigo, Luiz, porque eu disse que não ia chover. Ultimamente. No final do dia desceu. Ultimamente você não está acertando muito aí, gente. Não estou muito lá, mas eu conversei com São Pedro, ele informou que nessa terça-feira o dia vai ser bastante chuvoso, tem abertura de sol no período da manhã, mas à tarde aí a chuva deve voltar e ficar até a noite. A temperatura fica entre 10 e 15 graus, 6,1 milímetros é a previsão de chuva para hoje. E amanhã sim, Luiz, amanhã é dia de sair com as botas, com o guarda-chuva, 54 milímetros de chuva para amanhã. O dia vai ser chuvoso durante a tarde e a noite. E assim como a quinta-feira, 30 milímetros, sexta 17, sábado 30 e no domingo, para encerrar, vem aí uma geadinha, né? Então nós vamos ter bastante chuva, pelo menos até o próximo domingo. 7h23 da manhã, vamos à nossa mensagem do dia. Vamos começar o dia com você, para você, meu amigo, minha amiga, com muita alegria, com muita coisa boa, com um momento de informação e também de emoção, né, Luiz? 7h23. O que a gente não pode, mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Decida-se, né? Ame. Ame. Fala em amor, e hoje é especialista. E hoje nem quarta-feira, hein, Luiz? Eu já estou aquecendo o motor. A gente, quando chega a uma certa idade, precisa um dia antes começar a fazer um aquecimento espiritual, né? Para o grande dia. Hoje, dia 8/8 de 2023, o dia de hoje na história, Luiz. Hoje começou bem. Tu acredita que 8/8 de 1845, o parlamento inglês aprova uma lei que dá direito a prender e também a evitar traficantes no setor da raça negra, né? Os negreiros, né? Ah, sim, o pessoal que fazia o tráfico do... Exatamente, aí surgiu uma lei. 8/8 de 1899, meu nobre amigo, era lançado a geladeira. Oh, que benefício, hein? As latas de banha com carne eram uma Cessou. Aquele pessoal não é do meu tempo, né? Mas diz que o pessoal guardava a carne na lata de banha, né? É verdade. E também 8/8 de 1902, Plácido de Castro inicia no Acre a rebelião contra os bolivianos. A briga era antiga, hein? E na Rússia, o Exército Vermelho reconquista a cidade de Karzan, que estava em poder do Exército Branco. Isso em 8/8 de 1918. E também 8/8 de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, Guilherme II, o imperador da Alemanha,
declara a Bélgica, nós não estamos mais na guerra, hein? Muito bem, tá aí o dia de Perfeitamente. hoje. Essas foram as nossas... Aí tem a última, né? Conta. O famoso Watergate, como é que se fala? quê? O Watergate? O Watergate? Falar inglês é difícil, né? Aí o Nixon disse que vai renunciar por causa dessas fake news que surgiu na época. É isso. Fake news é antigo, hein? Tá aí. 7h23 da manhã, 7h26 da manhã, na verdade, minha amiga. Bom dia pra você. E o nosso bom dia especial vai pra quem hoje, Luiz? Hoje vai para os assessores parlamentares, né? Oh, meu Deus. Esses são as pessoas que nos atingem, que nos acercam, que nos atendem. Assessores parlamentares. Exatamente. E também assessores de Da secretária. assessoria aí, né? Exatamente. Um abraço. Vamos homenagear, né? Um abraço a todos os assessores, né? Perfeitamente. Olha, já por falar em assessor, na sequência, tá aqui a assessora da Clarice Moraes, secretária de A Assistência gente fica até Social, nervoso né? quando chega alguém belo É. perto da gente. Daqui a Tu pouquinho, percebeu? Daqui a pouquinho a Daniele Maré que vai estar participando de uma entrevista com a gente. A gente Meu vai falar Deus um do tema céu. muito importante, viu? Sobre imigrantes. Ontem foi destaque aqui em Erechim, foi lançado até um plano para falar sobre isso. Já vamos falar mais. E a Clarice Moraes está participando com a gente, tá? Dizendo que está acompanhando aqui, aguardando a entrevista. Agora tu que vai ficar nervosa, né? A chefe está acompanhando. O nosso secretário Vantuíro Oliveira, ali 4 Irmãos, bom dia, uma ótima terça-feira, confiança total, força, Vantuíro, foco e com certeza... Eu já estou nervoso agora, Vantuíro. Tu imaginou quando chega a noite? A Maria Fiorese está dando um bom dia, uma ótima dia, terça-feira. Maria. A Leonilda Gomes, bom dia. Bom dia, Leonilda. A Severiano, Leonilda, ontem ganhou o prêmio da Loja Sul Brasil, né? Boa. A Vânia Rodrigues dando um bom dia. Bom dia, Nosso Vânia. amigo Antônio Piccoli, bom dia. Bom dia, Tony. A Iracema da Rocha, bom dia. E a Ivanete Ziger também dando bom dia. Você participa com a gente dando a sua mensagem, o seu recado, um bom dia para você. 7 horas mais 27 minutos, 7h27. Agora tem um recado importante para você, meu amigo, minha amiga, já sabe, né? Vai fazer as suas compras no dia de hoje, vai no supermercado Zanella, quem mora em São Valentim ou na região lá de São Valentim, porque no supermercado Zanella o cliente está sempre em primeiro lugar, não é mesmo, Luiz? Verdade. Fantástico. Olha, e a gente percebe a diferença, né? Meu Deus do céu. Carne boa é do Zanella. Fantástico. Olha, fizemos um churrasquinho no final de semana ali, o Luiz não conseguimos comprar a carne do Zanella, né? Porque o nosso amigo não conseguiu passar, a gente sentiu na pele a saudade da carne. Então, quando a gente fala sobre carne, e gordinho, eu te contar, quando fala de carne, coisas boas, Olha, gentileza, né? No supermercado Zanella, além da melhor carne, você encontra também muitas promoções na padaria, no açougue, na fruteira, na área de bebidas e muito mais. Visite o supermercado Zanella, que fica no centro de São Valentim, e confira sempre muitas ofertas e promoções todos os dias para você, minha amiga e meu amigo. E atenção, viu? Já estão sendo produzidas as tortas e os bolos, as encomendas de tortas e bolos para o Dia dos Pais. Então, passe no supermercado Zanella e faça a sua encomenda. Na Avenida Castelo Branco, 208, em São Valentim. Telefone é o 3373-1260. Conosco também nesta manhã de hoje, os amigos da Loja Sul Brasil. Olha, a Loja Sul Brasil aqui em Erechim são 3 lojas. Tem a Sul Brasil na saída para Aratiba, que é a matriz, são mais de 35 anos de Loja Sul Brasil ali. Também tem Loja Sul Brasil lá no bairro Três Vendas, pertinho do frigorífico da Aurora. E Loja Sul Brasil aqui pertinho do Banco de Sangue, a Sul Brasil do Trabalhador, além de Barra do Rio Azul e Itatiba do Sul. A Sul Brasil está com muitas promoções, não é, Luiz? Verdade. E ontem colhemos um pouquinho dos frutos, né? E você que vai presentear seu pai, eu sempre digo, a gente que é pai, pô, vou ganhar uma meia, uma cueca, mas vale a pena, gente. Ontem, fantástico. Verdade, olha. Sul Brasil. Para quem fazer as compras dos artigos de inverno, Luiz, vai ganhar e vai pagar só a partir de janeiro. E não é só no cheque, né? Em todos os tipos aí, quem quiser boleto, tem o carnê, tem o crediário da Sul Brasil. Então aí o pessoal vai pagar a partir de janeiro todos os produtos de inverno. E atenção às ofertas para o Dia dos Pais: cueca boxer R$ 9,90, kit com 3 meias sociais R$ 18,00, cinto masculino trançado R$ 12,00, bermuda tactel do PLGG 15, calça tactel do PLGG 18, chinelos R$ 19,90, chinelos com lã e couro R$ 59,90, blusas de lã masculina R$ 99,90, calça jeans do 36 a 48 R$ 59,90, camisas de soft R$ 55,00, blusas de lã para o trabalhador R$ 65,00, camisa gola polo R$ 35,00, tênis adulto a partir de R$ 49,90. Essas são algumas ofertas que você acompanha na Sul Brasil. Loja principal na Rua João Maciã, 305, na saída para Aratiba. Vai lá e confere que lá sempre tem muita oferta. Como diz meu amigo Neuci, Sul Brasil, vestindo bem para vestir sempre todo mundo, não é, Luiz? Verdade.
Você não sai de mão abanando lá. Solução sempre tem, né? 7 horas mais 30 minutos, 7h30 da manhã. Vamos à nossa entrevista do dia, Luiz. Vamos convidar que se aconchegue ao nosso lado, embelezar essa sala, por gentileza, dona Puxando Dani. mais um pouquinho para ficar mais Exatamente. agradável, né? Quando a gente Compensar, fica mais porque a perto. pessoa olhar para o minha fátia, né? Do italiano. Mas, meu Dani, Deus. bom dia. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Leandro. Bom dia ao pessoal que também assiste aqui ao online, né? É um prazer estar aqui com vocês, começar o dia 7h30 da manhã, falando um pouco mais do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo lá na assistência social. Bom dia, Dani. Olha, primeiro eu quero agradecer a tua presença, quer dizer que a gente ficou muito feliz quando tu aceitou aí a disponibilidade de vir falar sobre esse tema, que é um tema que eu sempre batalhei, que eu sempre disse, né? A gente precisa falar bastante dessa questão dos imigrantes, porque é uma coisa que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Você vai no mercado, você encontra muitos imigrantes, seja eles vindos de países da África, do Haiti, que a gente já tem um pouco mais, mas muito recentemente da Venezuela, né? Muitos mesmo vindo da Venezuela. A gente falava aqui recentemente, mais de 1.000 venezuelanos, pelo menos aí a comunidade acredita que seja aproximadamente esse número e não para de crescer. E a gente acredita que é importante falar sobre esse tema. E recentemente você fez um trabalho, um estudo sobre isso, né? Conta um pouco pra gente. Então, Leandro, vamos falar um pouco também da questão de como a gente chegou nesses números aqui em Erechim, né? Eu acho importante a gente também frisar. De 2011 para cá, a gente está em 2023, a gente teve um aumento muito grande do fluxo migratório chegando até Erechim, né? A gente começa com os haitianos, um pequeno grupo que vem até a nossa cidade, e esses grupos começam a crescer. Então, bem colocado pelo Leandro, a gente tem haitianos, venezuelanos, espanhóis, peruanos também, a gente já chegou até aqui na nossa cidade, e esses números estão cada vez maiores, né? Hoje a gente pode dizer, pela estimativa do IBGE, que a gente tem mais de 3.000 venezuelanos só aqui em Erechim. Mais de 3.000, olha então, só. Analisando num panorama de 105.000 pessoas, né? Então a gente tem ali um número bem significativo só de imigrantes na nossa cidade. Então, desde 2011, a gente teve essa crescente do sistema migratório aqui em Erechim, né? Quando o governo Polis, né, o governo Flávio entrou junto aqui à cidade, essa também foi um olhar atento que eles tiveram em relação a isso, né? Porque até então a gente tem que entender que o sistema migratório, como já diz a palavra, eles migram. Então, eles estão aqui, mas amanhã eles podem estar em Barão do Cotegipe e outras cidades. Mas pensar em estratégias, né, que realmente tenham um olhar e atenção para essa comunidade é de extrema importância para o governo e também para a nossa comunidade de Erechim, né? Então, junto com o gabinete da vereadora Ana Oliveira, ainda na época, que agora ela é a nossa secretária da Fazenda, ela chegou até a nossa secretária Clarice e, né, conversou com nós sobre essa possibilidade de a gente fazer um trabalho maior voltado à questão migratória aqui na nossa cidade. Então, ela nos trouxe essa demanda e a gente abraçou como Secretaria de Assistência Social, mas também como governo, né, municipal. Porque quando a gente fala de sistema migratório ou quando a gente fala sobre imigrantes, a gente não fala só da assistência, né? A gente fala de todas as pastas do governo que envolvem aqui a nossa prefeitura municipal, junto com ele, prefeito, vice e demais secretários que trabalham junto com a gente, né? E esse selo que vocês receberam, isso aí está se tornando uma marca também de qualidade, né? É uma marca de qualidade, a gente coloca assim, porque o selo Migracidades, ele é um selo que ele é constituído através da ONU, né? Da OMI, que é a organização da ONU que cuida da questão migratória do Brasil, e do Brasil não, do mundo, né, como um todo, e também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Então, são dois nomes de grande peso que fazem esse diagnóstico de todos os governos brasileiros que trabalham políticas públicas ou que façam alguma interação voltada aos migrantes. Então, numa escala da gente pensar que de todos os estados brasileiros, Erechim hoje tem o seu selo Migracidade pelo trabalho desenvolvido aqui no município. E como é que funciona o trabalho hoje para acolher o imigrante? Quando o imigrante chega aqui e busca auxílio na Secretaria de Ciência Social, né? O que vocês podem fazer por ele hoje para ajudá-lo? A primeira coisa que a gente tem que ter, termos consciência é a questão de como eles estão regulamentados aqui no Brasil. Se eles passaram já pela Polícia Federal, se eles têm as documentações em dia, né? Caso não, a gente precisa fazer toda a documentação desde do início para que eles estejam regularizados aqui no Brasil. E isso é muito importante para o migrante, né? Porque sem esses documentos de legalização deles aqui, eles não conseguem trabalho, não conseguem outros tipos de assistência que é extremamente necessário para eles viverem aqui na nossa cidade, né? Então a documentação é o primeiro espaço, a primeira demanda que a gente consegue analisar.
Vendo documentação, a gente já consegue também fazer a questão do cadastro único, também fazer encaminhar para o mercado de trabalho, que é extremamente importante, né? E trabalhando com as outras pastas do governo, também a gente consegue a questão de escolas, a questão de saúde. Então, a assistência social não é sozinha, né? A gente trabalha com outras pastas, como eu disse, para também fazer com que esse imigrante esteja aqui em Erechim da melhor forma, com qualidade de vida. Ou seja, não é só com informação, mas com ação também. Com ação também. Ou seja, a secretaria se envolve num processo em que dá essa certa estabilidade para quem vem de fora. Exatamente. O que acontece também muito é que às vezes a gente não tem esse pessoal, esses migrantes que chegam e não passam pelas fronteiras onde tem o posto da Polícia Federal, eles acabam vindo por outros territórios. Então eles acabam chegando às vezes aqui em Erechim sem nenhum tipo de documentação, né? E eles saem lá de Pacarama, vêm para cá, tem vários espaços que eles acabam vindo, né? Territórios. E daí quando chega aqui sem documento é complicado porque nem o sistema do governo federal tem esse mapeamento que eles estão aqui no Brasil, né? Então a documentação no primeiro ponto é a ferramenta mais útil. Porta de partida. É a porta de partida, exatamente. E essa associação de venezuelanos, ela já está caracterizada aqui em Erechim, né? Sim, a gente Qual tem. que é o passo da prefeitura? Qual foi a ajuda que a prefeitura fez, né, para dar essa iniciativa? Precisa, né? Precisa. Em um primeiro momento a gente viu que então esses grupos começavam a fazer as suas pequenas comunidades, né? E quando a gente fala em associação é extremamente importante porque para além de um apoio em estabilidade na cidade, também é um apoio linguístico, né? Que isso é uma barreira que a gente ainda enfrenta bastante aqui na nossa cidade. Falar sobre a questão da linguagem, de como a gente se comunica com eles, às vezes também é complicado. Porque tem pessoas aqui na nossa cidade, imigrantes, que falam 3, 4, 5 línguas, né? Que é uma coisa absurda. Isso também é muito difícil, às vezes, da comunicação. Mas eles em comunidades, eles em associações, também faz com que eles se fortaleçam como migrantes aqui na cidade, né? E começou, na realidade, com a nossa secretária de junta, que ela participou desde o começo, a Cristiane Rodrigues, dessas primeiras conversas com essas associações, né? Então, isso, a gente deu o aporte também de ajudar com a questão de salas, né? Que a gente deu, em um primeiro momento, a gente ofertou a sala da assistência para eles fazerem uma primeira reunião. Hoje eles se encontram em outros espaços, eles já estão com um grupo bem maior, né? Mas a gente acompanha realmente eles nessas reuniões e também nas demandas que eles nos passam, né? Que chega até nós através do presidente, não é presidente que eles falam, mas é o representante, o líder deles, o representante que nos passa essas demandas. E aí é uma questão importante, né, que essas comunidades que vêm para cá, elas busquem esses representantes, né, porque aí fica mais fácil também de organizar. Pensando nessa organização, ontem a Prefeitura de Erechim lançou uma ferramenta chamada Erechim Sem Fronteiras, né? Inclusive a secretária Clarice Moraes, um bom dia para ela que está nos acompanhando, teve nesse lançamento, é um projeto da secretaria, né, que também ajudou a fazer parte lá. Queria que tu falasse um pouquinho dessa ferramenta que vai estar disponível agora para ajudar os imigrantes aqui em Erechim. Então, o Sem Fronteiras, ele partiu também do diálogo inicial que a gente teve lá com a vereadora, hoje secretária Ana, e nossa primeira ideia era criar um aplicativo, né? Tem algumas cidades já como São Paulo que possuem um aplicativo de mobilidade para os migrantes que estão lá. A gente foi atrás, pesquisou muito, mas a gente pensou numa ferramenta que fosse mais fácil de acesso, né? Que tivesse mais uma forma de ser mais tranquila de se lidar. O que acontece? O aplicativo, às vezes, dependendo do celular que a gente usa, a gente tem também que a gente usa muito o mobile, os espaços dele, ele consome muito espaço, um aplicativo hoje, né? Então, a gente pensou em uma outra ferramenta que pudesse também trazer ser uma ferramenta efetiva e que não tivesse como comprometer uma memória de celular, né? Então, a gente pensou nessa aba junto ao site da Prefeitura Municipal. Então, a gente criou o Sem Fronteiras, que é uma aba junto à Secretaria de Assistência Social, né? E ela tem a tradução para 3 línguas, que são as que eles mais acabam falando aqui na cidade, que é o francês, o inglês e o espanhol. São as línguas mães que a gente fala assim, né? E ali tem todos os aportes que eles precisam para estar aqui hoje em Erechim, né? E quando eu falo aporte, eu digo o quê? São localizações, telefones, contatos, sites que realmente são importantes para ele. E uma das coisas importantes também que a gente pensou junto foi a localização em tempo real. Então, junto nesse site, quando a gente vai, por exemplo, eles buscam lá Secretaria de Assistência Social. Vai estar lá traduzida para a língua deles, né? Com o nosso endereço, telefone e o Google Maps que já leva eles até lá.
Então é uma ferramenta que acaba trazendo também autonomia para eles, né? Muito útil, né? E esse site já tá disponível para a comunidade acessar? Já está funcionando? Sim, ele já está. Ontem, quando foi o lançamento, ele já estava disponível para todo mundo ter esse acesso, né? A gente vai fazer também cartazes pela cidade, né? Trazendo também informação, porque tem uma coisa que a gente se preocupa muito também como governo municipal, né? Isso também é uma pauta que o próprio prefeito fala muito, é que a gente tem que levar informação para quem realmente, né, necessita dessa informação. Então, e hoje vocês aqui como um meio de comunicação também fazem isso e muito bem, né, levando ainda mais comunicação e também hoje o nosso site. Qual que é o link para acessar? É o www.prefeituramunicipal, né, rs.gov.br/barra de fronteiras, isso. Uhum. Tá bom. A questão, assim, recentemente nós recebemos o Marcos Rondon e ele deu uma palestra sobre a questão técnica do vocabulário da empresarial, né, a CIPA, né? E eu queria saber, e a prefeitura também tem um papel nisso de apresentar as empresas para esse pessoal que chega, qual que é a função, como a prefeitura trabalha nesse processo aí? Nós temos um diálogo muito bom com as empresas aqui do município, né? A gente faz acho que uns 2 meses a gente teve até uma reunião com o próprio pessoal da OMI, que veio até a cidade, que eles também trazem esse aporte para as empresas hoje que possuem imigrantes em seu estrutura de serviços, né? E a gente tem esse diálogo, que é importante ter esse diálogo em relação com eles, porque a gente precisa às vezes também ter informações sobre esses migrantes, eles também às vezes necessitam de informações nossas, então a gente consegue trabalhar muito bem com a questão empresarial e governo municipal voltado à questão dos migrantes na cidade. E a questão do balcão migratório também trabalha nesse processo facilitando? Trabalhamos. Hoje a gente tem uma parceria muito boa com o pessoal de Passo Fundo, né, com a Universidade de Passo Fundo, que tem o Balcão Migra. Mas a gente já tem um horizonte próximo que a gente pode ter até um Balcão Migra aqui na nossa cidade, né? Essa é uma construção ainda que a gente está aos poucos caminhando, mas que a gente vai conseguir, acredito, né, trazer até aqui também esse Balcão Migra, que é uma ferramenta extremamente importante, né? É uma ferramenta que dá autonomia e que também faz com que a gente tenha um contato ainda maior com a própria OMI, né? Que hoje é a responsável por todo o aporte legal desses migrantes no Brasil. E sem esquecer, Leandro, que eles fazem isso não esquecendo do povo nativo aqui direitinho. Exatamente, né? Essa é uma coisa importante a gente ter colocado isso, porque quando a gente fala dos migrantes, quando começou esse fluxo migratório em Erechim, a gente causa um pequeno estranhamento em um primeiro momento, né? Tem vindo pessoas de outro território para nossa cidade e tudo mais. E ontem o prefeito trouxe uma fala muito importante quando a gente estava fazendo a apresentação do Sem Fronteiras, que ele pautou que a gente cuida de todo mundo aqui na nossa cidade, né? Exatamente. A gente não deixa ninguém de lado. Então, e essa é uma pauta que precisa ser sempre reforçada. O cuidado com todo mundo, né? Manter, como ele sempre diz, escola para todos, né? Saúde para todos, assistência para todos, né? Então, não existe, a gente não tem uma barreira entre nós, né? Os nossos nativos, como a gente fala, e os migrantes. Não, a gente tem uma comunidade como um todo. E quando a gente fala de Erechim, a gente fala realmente da capital da amizade. Então, todo mundo... lembrar aquela coisa, né? Que Erechim, na verdade, é formado por imigrantes, né? Na primeira metade do século passado veio aí os italianos, os judeus, os poloneses, os alemães, né? Agora vem essas outras etnias, que é uma questão do fluxo migratório da atualidade, né? Então, se no passado os nossos antepassados foram acolhidos por aqui, agora a gente tem esse dever de acolher essas pessoas que estão vindo para cá. Então, diariamente lá na Secretaria, você conversa com muitos imigrantes que passam por lá buscando algum tipo de apoio. Além da língua, qual é a principal dificuldade? Tem alguma outra principal dificuldade hoje que os imigrantes enfrentam aqui no Brasil? Como eu trouxe, a questão, a língua é complicado a gente falar, né? Às vezes a gente até brinca lá na secretaria que a gente aprende também com eles, né? Isso é importante também. Mas a gente vê também essa questão da regulamentação desses documentos, porque é muito burocrático. Para fazer a documentação é muito burocrática. Então, demanda um bom tempo para esse imigrante ter a sua regulamentação aqui no Brasil, né? É questão de 60 dias para a gente ter o primeiro resultado desse documento e mais 90 dias para vir essa documentação. Então, é um período bem extenso, né? Para a gente conseguir um documento que poderia ser mais viável, mais rápido. Nesse período, qual é o processo? Porque em 90 dias essa pessoa precisa se alimentar, precisa trabalhar.
a Secretaria tem uma ação que, de certa forma, acaba amparando esse processo? Sim, a gente tem essa atenção voltada a eles, né? Faz toda a questão do cadastro único também, que a gente acaba fazendo. A atenção com os CRAS, as técnicas dos CRAS hoje também fazem um trabalho maravilhoso voltado a esses migrantes na nossa cidade, pelo um acompanhamento, né? Porque a gente precisa saber quem são eles. Então a gente faz visita domiciliar, é uma busca ativa, a gente conversa, a gente vê qual que são a situação dessas famílias, né? Às vezes essas famílias têm criança, as famílias já estão em creche, já estão na escolinha, então a gente faz esse trabalho. E hoje na nossa assistência, né, na assistência social, a gente tem o ticket de alimentação, que também é ofertado a eles, né? É aquela antiga cesta básica que há algum tempo atrás a gente tinha aqui no nosso município e que hoje é o ticket. Então a gente também consegue dar esse primeiro passo, né? Dar como diz, um suspiro para que esse migrante consiga se estabelecer aqui no nosso município. Até conseguir o trabalho, a regulamentação dos documentos, né? Então esse trabalho é extremamente importante. Isso é uma coisa importante que você fala aqui. O migrante tem muita preocupação, né? Porque ele fica impossibilitado sem a regulação dos documentos de trabalhar, por exemplo, né? Mas é importante ele saber, ou quem nos assiste aí, que apoia as comunidades de imigrantes, que a pessoa não deixa de ser atendido pelo poder público, né? Então, se ela tem criança, ela pode encaminhar para a escola nesse período, ela continua recebendo serviço de assistência social, ela continua recebendo serviço de saúde, né? E nesse período aí que ela fica mesmo sem a documentação, aguardando o resultado, ela ainda continua sendo assistida, né? O poder público não deixa ela de ser assistida, né? Não, exatamente. A gente não tem é quase irreal a gente pensar que em algum momento essas pessoas ficariam desassistidas, né? Então, esse trabalho, ele é feito, ele é realizado e ele é efetivado, né? Da melhor forma possível. E é importante também para esses migrantes terem esse olhar, né? O CRAS é a porta de entrada para qualquer serviço hoje do governo municipal e também federal, né? Então, ter esse trabalho, né? Buscar o CRAS do seu território é extremamente importante, né? E como é que é feito essa intercâmbio, por exemplo, quando um desses pessoal estrangeiro precisa de uma questão de saúde? A secretaria, não sei se envolve a secretaria, já tem um interlocutor, porque não é fácil entender o dialeto. Não é Como fácil. é que vocês estão contornando essa situação? Seja na escola, seja na escola até é mais fácil, porque tem professor de espanhol, geralmente, né? Mas e na saúde? Então, como eu trouxe, a gente tem um contato direto com as técnicas da saúde, com a secretária também, a secretária Clarice também tem um diálogo extremamente bacana com a nossa secretária. Então, a gente consegue também fazer esse trabalho voltado à saúde, mas por exemplo, se chegar para nós assistente, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E aí a gente acaba conversando também com o pessoal da Secretaria de Saúde e repassando essas demandas que chegam até a gente, né? Porque a assistência, a gente faz esse trabalho inicial de conversa, de diálogo, de entendimento desses migrantes, né? E depois a gente também tem esse diálogo com as outras pastas que também vão ajudar a situação dele aqui na nossa cidade. Um cercamento aí, né? Exatamente, é um trabalho contínuo e um trabalho de todos, né? Aí que eu te falar essa continuidade. Vocês têm um limite, por exemplo, chegou uma família da Venezuela, tem um período para fazer um acompanhamento, quando é que você percebe que ela já conseguiu a sua independência? Vocês fazem um estudo nesse sentido? Até que ponto? Sim, a gente tem esse acompanhamento que é feito pelas técnicas do CRAS, né? Que é as técnicas que fazem a visita, a gente faz ali o controle também, né? Porque é importante, a gente não tem um período estimado de quando vai se parar de se acompanhar esses migrantes, ou seja, os migrantes ou também as outras famílias, né, como um todo. Mas é um trabalho que ele vai ser contínuo e isso permeia ali, pode meses, tanto o brasileiro como o estrangeiro, os tratamentos são paralelos, ou Exato, seja, são iguais. Ando de mão dada. Exato, não existe diferenciação entre um ou outro, né? O trabalho ele é realizado e efetivado da mesma forma das duas questões, né? Migrantes ou não migrantes. Dani, falando um pouco desse trabalho que até nos motivou essa entrevista aqui, que me chamou a atenção, né? Que você estava apresentando esse projeto, além do número de imigrantes aqui da região, o que mais te chamou a atenção aí nesse levantamento feito sobre essa questão da imigração? O nosso trabalho que a gente recebeu o selo ano passado, né, ele foi exatamente nessa atenção que a assistência social e também as outras pastas elas acabam oferecendo, né. Mas uma coisa importante a gente ver é a diversidade cultural. Eu acho isso magnífico quando a gente vai conversar com esse povo, com esses migrantes, porque eles têm uma diversidade e um olhar sobre o mundo muito grande. É uma coisa assim absurda. A diversidade que eles têm tanto de música, de dança, de cultura, de arte, de literatura, é uma coisa magnífica assim de se ver.
Então, e isso a gente também já conversou internamente, da importância também de fazer com que esses grupos, eles se estejam inseridos dentro do governo, como eu digo, fazendo ações na arte, na música, na dança, né, para também essa cultura deles próprios não serem perdidas, né, porque imaginam vocês, a gente está em outro país, com uma cultura extremamente diferente e não praticam também a sua própria cultura, né? Suas danças, suas músicas. Então, é importante também dar espaço para que eles possam se encontrar, se divertir, trazer ali a sua música, a sua arte de uma forma que realmente seja plena, né? E também para a gente conhecer, né? Porque muitas pessoas não conhecem isso. Esse projeto, de repente, que foi sugerido há um tempo, uma casa imigrante, pode se tornar uma realidade devido a isso aí, não com o poder público, mas dependendo, vão ter apoio, né? A questão cultural é uma coisa extremamente importante, né, que a gente vê, a gente vê hoje por Erechim, a gente tem várias culturas aqui, a italiana, a alemã, que também fazem seus grupos, suas apresentações, né, e esses migrantes também, da mesma forma, também têm as suas culturas que podem também trazerem aqui para nossa cidade, né? Isso também é bem bacana. É um trabalho que pode vir a ser desenvolvido com a questão cultural, né? Eu vejo muito a questão solidária entre eles, né? Sim. Eles se amparam, Leandro, fantástico, assim, a questão de união entre esse povo aí, né? Eu vejo essa questão assim, há pouco tempo atrás eu conversava com o Marcos, ou até com outros venezuelanos, né? E eles têm esse costume de o primeiro que chega aqui conta para os outros como é que estão. Geralmente eles ficam lá no Amazonas, vêm até São Paulo, né? E falam, olha, vem para Erechim porque aqui em Erechim tem trabalho, tem atendimento, tem essa preocupação. E aí muitos deles acabam vindo para cá, nem sabiam. O próprio Rondon, né, Luiz, que a gente falou, assim, olha, falaram para mim que lá em Erechim tinha emprego de soldador. E eu fui, né, para conhecer e acabei ficando. Então é muito importante esse trabalho, porque realmente, como tu falou, essas pessoas vêm, elas precisam de alguma forma de acolhimento, de entender a situação, e o poder público precisa estar preparado. Você falou que vocês têm buscado informações, isso é uma coisa que eu vejo do próprio governo, em várias áreas. Tem visitado outras ideias que têm chamado a atenção e tudo mais. Você tem acompanhado aí no Brasil como é que está a situação dos imigrantes, né? Tem algum bom exemplo para falar para a gente do que está sendo feito? Hoje, claro, Erechim já é um bom exemplo do que está sendo feito, mas que poderia destacar que está sendo feito para atender essas pessoas? A partir quando a gente apresentou o selo, o nosso projeto do selo Migracidades de 2022, que foi nesse último mês, a gente viu projetos maravilhosos em todo o Brasil, né? Projetos que são voltados à questão dos migrantes. Tem um projeto realmente bacana em Recife, numa cidade que eu não vou lembrar o nome agora, mas que eles fazem trabalhos com esses migrantes realmente de ensino, né? Ensino da própria língua. Então, parcerias com outras instituições em que eles oferecem aulas de espanhol, aulas de francês, e também a questão que é importante a gente frisar, da diversidade, quando a gente fala em questão, por exemplo, trabalhar isso em Libras, trabalhar isso em outras áreas, né? Eles também têm esse contato de aprenderem para também repassarem para esses outros grupos. E lá em Recife, eles fizeram esse trabalho e tá dando super certo, né? Porque a gente vê que são crianças de 6 anos que estão aprendendo espanhol, então durante as tardes, assim, como se fosse um contraturno. É bem bacana esses projetos que estão surgindo. Acaba também que o próprio pessoal que aqui em Erechim, inclusive, tem o Seja, né? Seja, que fica lá no bairro Três Vendas, que é uma escola que também atende muitos imigrantes, né? Porque muitos chegam aqui, o que a gente pode chamar de analfabetos, porque eles não conhecem o português, né? Eles falam as palavras, mas escrever elas, eles têm alguma dificuldade para poder, né? Muitos, que nem a questão dos haitianos, que falam francês, é uma língua diferente do português, né? Então tem esses centros de apoio, e as próprias professoras falam, às vezes a gente aprende mais o francês com eles do que nós conseguimos. É uma troca de experiência muito importante essa, né, Dani? Não, é muito importante. Como eu disse, a diversidade cultural deles é gigantesca, né? Então, e a linguagem é uma coisa, assim, bacana da gente aprender, né? O espanhol, por exemplo, é uma linguagem rica. O francês, mais ainda, né? Então, é bacana esse trabalho que a gente que a gente faz e a gente também aprende, né? É aquela coisa, a gente trabalha, né? A gente se dedica, a gente busca sempre dar uma atenção ali plena a todos, mas também é gratificante do outro lado, porque a gente realmente sempre aprende um pouco, né? Eu quero mostrar, enquanto a gente está falando aí, já vamos voltar a falar de outros assuntos, no site da prefeitura agora, está aqui aberta para quem está assistindo em casa, é pmerechim.rs.gov.br/sem-fronteiras.
É assim que acessa, mas lá tem o link, na página inicial você clica. Aí, aqui eu estava olhando, vou mostrar para você que está em casa. Tá aí, ó, tem Erechim Sem Fronteiras e aqui tem assistência social, assistência jurídica, documentação, educação, poder público, saúde e trabalho. Então assim, agora eu quero saber de documentação. A pessoa vai aqui, é bem simples, ó, ela clica, aí aparece Polícia Federal, o balcão de imigração de Passo Fundo, renovação do documento, né, maiores informações na ONU, poder público, saúde e trabalho. Tá, mas vou pegar aqui agendamento na Polícia Federal para regularizar a documentação. A pessoa clica aqui, aí ela é direcionada direto para a página da Polícia Federal. Em alguns casos, por exemplo, aqui como a questão de trabalho, ela clica, Sistema Nacional de Emprego, ela já é direcionada aqui para uma página do Cine também, ó. E também do Poder Público, eu estava vendo agora há pouco, me chamou a questão de assistência social, aí aqui, ó, CRAS do bairro Progresso, do bairro Linha. A pessoa clicando aqui, na própria página do Sem Fronteiras, abre aqui as informações do CRAS, onde ele fica, os bairros que ele atende e o mapa com a localização. A pessoa pode ver aqui o mapa, né, via satélite, ou o mapa mais conhecido, e aqui está o endereço do CRAS. Então, é bem fácil realmente de acessar o serviço, algumas abas aqui, e aqui a pessoa pode trocar para o espanhol, para o inglês ou para o francês, ele automaticamente vai atualizar aqui o site. Então, você que está nos assistindo, conhece o imigrante, mostra para ele esse acesso aqui, bem fácil, e de graça para todo mundo, né, Dani? Exatamente. E essa aba nesse site, a gente vai analisando conforme a gente tenha mais demandas que surjam, a gente vai colocando maiores informações ali junto a esse serviço, nessa ferramenta. A ideia realmente é ser uma ferramenta que dê autonomia para o imigrante, né? Que ele também possa se localizar e que também tenha aí todas as informações que a gente fez ali uma pesquisa e que são importantes para que ele esteja aqui em Erechim, né? E que é fácil de acesso, né? Você vê ali que é bem fácil, a pessoa vai clicando ali, pronto, ela já vai estar onde ela precisa aquela informação, né? Tudo num só lugar, em vez de, por exemplo, a documentação, tem que pegar a Polícia Federal, qual é o site, onde é que é o link, já está tudo ali encaminhado para ajudar. Né? E no celular ele também ele funciona no mobile perfeitamente da mesma forma que está ali no site. Quem está acompanhando a gente na live, no Facebook, eu coloquei o link lá nos comentários agora. Então a pessoa pode clicar, tu pode salvar e salva já o link, manda nos grupos, o pessoal que nos assiste aqui, manda nos grupos lá do venezuelanos, manda no grupo dos imigrantes haitianos, de outras etnias, que é muito importante salvar esse e-mail. Olha, tem mais gente participando, a Clarice Moraes está dizendo, olha, obrigado Leandro Luiz por essa oportunidade de poder divulgar o trabalho. Nós que agradecemos, secretário, uma excelente manhã. A Marilúcia Farias dando um bom dia, a Marilene Rigo também dando um bom dia para a gente aqui. Luiz. E o acesso a essas familiares, aos familiares, é fácil? O que mais pega? Teve alguma dificuldade? Porque às vezes a gente vê que entrar numa família não é fácil, né? E como é que é o recebimento desses familiares aí? Quando envolve criança, principalmente, né? Eles são extremamente receptivos, assim. Os migrantes são receptivos com o atendimento, com diálogos, com conversas. O que acontece muito nessa questão dos migrantes da nossa cidade, não, do panorama brasileiro como um todo, né? Vem muito mais, num primeiro momento, sempre o homem, né? Por exemplo, o chefe da família, que a gente fala, né? Não é a palavra que a gente usualmente, mas sempre geralmente vem o homem para os primeiros locais. Depois eles trazem toda a família, né? Buscam, primeiro se manter aqui na cidade, buscar um trabalho, ter ali estar fixo na cidade para depois também trazerem a família, né? Isso é quase que um ritual, assim, que às vezes acaba acontecendo. Às vezes, sim, tem também as famílias que vêm todas já no primeiro momento, mas a gente vê muito isso de primeiro vir o homem, né? E depois virem a esposa, os filhos. Vocês têm alguma informação quando está previsto chegar mais imigrantes, ou eles informam vocês assim? Não. E como é que é esse contato, como é que vocês fazem esse processo aí? É um fluxo contínuo de imigrantes que chegam, né? A gente não tem nenhum número fixo para saber quantas pessoas que acabam chegando. No caso, eles precisam procurar a secretaria. Exato. Aí vocês ficam sabendo. Esse primeiro contato sempre... Precisam ser provocados, você chega atrás... De buscar assistência social ou os CRAS para a gente ter ali esse mapeamento desses migrantes aqui na nossa cidade, né? Por isso que é tão importante, você que conhece... tem aí na sua rua, se mudou uma família de imigrantes, de venezuelanos, de haitianos, de qualquer imigrante,
vá conversar com eles e pergunte para eles se eles já foram à Secretaria de Assistência Social. Se eles não foram, ajude eles a ir até a Secretaria, porque chegando à Secretaria, aí sim a Secretaria consegue ajudar, né, Dani? Dessa forma. Porque como tu falou, eles são imigrantes, eles estão aqui, outra hora eles vão para Barão, outra hora eles vão para Chapecó, são pessoas que estão buscando um local, mas enquanto elas estão buscando esse local, elas precisam de atendimento, e aqui em Erechim a Secretaria consegue atender quando elas buscam atendimento, né? Exatamente, essa busca na realidade parte deles, né, para que eles também, a gente também tenha esse conhecimento. Às vezes porventura acaba também da gente ter, saber que chegou pessoas, a gente vai também, conversa, entende a situação deles aqui em Erechim, né, vê também o que eles estão necessitando, o que a gente pode fazer, como está a questão da documentação. Então esse trabalho, ele é um trabalho que vai se estendendo, né, que ele acaba sendo tanto na secretaria quanto nos CRAS, mas também numa busca ativa como um todo. Olha, eu vou encerrar aqui com a mensagem da Cristiane Rodrigues. Ela está dizendo o seguinte: muito obrigado pela partilha, né? A Dani é um suporte muito importante para os imigrantes e auxiliando o nosso trabalho aqui, destacando o teu trabalho aí nessa manhã, Dani. Nós estamos chegando já ao final do programa. Eu quero agradecer muito a tua vinda aqui, desejar sucesso para vocês lá na secretaria, toda a equipe da secretária Clarice, né, que vocês fazem um trabalho muito, muito importante para auxiliar essas pessoas. Eu sempre digo assim, tu imagina você sair da tua casa, de perto da tua família, do teu país, ir para outro lugar muito longe, que você não conhece ninguém, que você não fala, você não entende o que as pessoas estão falando, você não sabe o que está escrito muitas vezes, você não sabe escrever que nem as pessoas, aí você não sabe o que fazer. Então assim, ter uma base como um suporte para atender essas pessoas é muito importante. E a gente fica feliz que o poder público entende isso aqui na nossa cidade. Então, volte outras vezes aqui, deve ser sempre bem-vinda, para estar falando sobre essas e outras iniciativas positivas lá da Secretaria, assim como todos os seus colegas lá. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com o Luiz, o Leandro, que a gente já trabalhou há muito tempo junto, então é sempre bom a gente ter esse diálogo aberto, né, poder trazer as informações, e vocês como meio de comunicação fazem isso de uma forma brilhante, né. É sempre bom a gente poder contar como governo, né, como um governo municipal, mas também como comunidade em ter informação que chega para nós, que, né, nos orienta e que também nos auxilie, né, na nossa permanência, nós como pessoas aqui residentes em Erechim e também como todo o Alto Uruguai e aqui na nossa região. Muito, muito obrigada. Luiz. É agradecer, né? É um prazer, né? E essa menina trabalha, Clarice trabalha também, né? Tenho um grande orgulho de ter sido colega dessa jovem que está aí dando entrevista pra gente hoje. É uma aula sempre conversar com a Dani todo dia, é uma baita profissional. Muito obrigado pela sua audiência, você, meu amigo, minha amiga que me acompanhou. E amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta aqui a partir das 7h15, 7 da manhã, se Deus quiser, a gente está de volta, né, Luiz? Verdade, Um abraço, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência. Né? Valeu.